Uma poderosa aliança galáctica conhecida como Coletivo chega à Terra exigindo a humanidade. Junte-se a eles ou enfrente a destruição. O que eles não sabem é que a humanidade passou décadas se preparando para este momento. Quando os humanos recusam e terminam as negociações de paz, libertam tecnologia e estratégia que abala os próprios alicerces do poder galáctico. A história segue a comandante Alina Voz e o árbitro supremo do coletivo Kali enquanto eles se enfrentam em um confronto que redefinirá o lugar da humanidade entre as estrelas. Comparando uma vez no Terofiel, o espaço dos visitantes indesejados ao redor da Terra parece diferente naquela manhã. As estrelas parecem mudar e curvar-se à medida que naves enormes rasgam a própria estrutura da realidade. Eles chegaram sem avisar, sem permissão e sem medo. O coletivo veio à Terra. A comandante Alina Voz estava no centro de comando da Estação de Defesa Orbital Alpha. Ela tinha 40 anos, 2 anos, olhos verdes penetrantes e cabelos escuros presos em um coque apertado. Ela passou 20 anos no Comando Espacial da Terra Unida. Ela treinou para este dia durante toda a sua vida. Ao seu redor, dezenas de oficiais trabalhavam em seus postos. As telas mostravam a frota alienígena de todos os ângulos. Havia 300 navios, cada um enorme além da imaginação. Uma mensagem de domínio. O navio líder foi chamado de Sovereign Dawn. Tinha o dobro do tamanho da maior cidade da Terra. Seu casco era feito de algum metal escuro que parecia absorver luz. Símbolos estranhos brilhavam em sua superfície em cores que machucavam os olhos humanos de olhar diretamente. Um sinal de comunicação foi transmitido. O rosto que apareceu na tela principal não era humano. O árbitro supremo Kali era o líder do coletivo. Ele era alto e magro, com pele azul clara. Seus olhos eram completamente pretos como piscinas do espaço profundo. Ele usava vestes prateadas que se moviam como líquido. Povo da Terra, a voz de Kali era suave e fria. Eu sou o árbitro supremo Kali do coletivo. Observamos sua espécie há muitos anos. Você se desenvolveu mais rápido do que esperávamos. Você alcançou além do seu mundo. Você tocou as estrelas. Alina observou falar. Ela manteve o rosto calmo, mas sua mente estava acelerada. Cada palavra estava sendo gravada. Cada gesto estava sendo analisado pelas melhores mentes que a humanidade tinha. A oferta que não era realmente uma oferta. Kali continuou falando. O coletivo é uma aliança de 400 espécies civilizadas. Mantemos a ordem nesta região da galáxia. Nós garantimos a paz. Evitamos o caos. Sua espécie atingiu agora o nível em que você deve fazer uma escolha. Ele fez uma pausa. A pausa foi calculada, destinada a criar tensão. Alina conhecia essa tática. Ela havia estudado a história do coletivo. Eles fizeram o mesmo discurso para dezenas de outras espécies. Você se juntará ao coletivo, disse Kali. Você contribuirá com seus recursos. Você seguirá nossas leis. Você aceitará nossa orientação. Em troca, iremos protegê-lo de ameaças. Compartilharemos um pouco do nosso conhecimento. Permitiremos que sua espécie sobreviva. Alina sentiu sua mandíbula apertar. Do jeito que ele disse. Permitir que sua espécie sobreviva deixou claro o que aconteceria se a humanidade recusasse. A resposta da Terra. Kyle se inclinou ligeiramente para a frente. Você tem 40,8 horas para enviar seus líderes ao amanhecer soberano para negociação. Discutiremos os termos da sua integração. Isto não é um pedido. É assim que funciona. Cada espécie eventualmente se junta ao coletivo. Alguns aderem pacificamente. Outros se juntam depois de demonstrarmos nosso poder. Escolha sabiamente. A tela escureceu. O centro de comando ficou em silêncio por um momento. Então o tenente Marcos Shen falou. Ele era o segundo em comando de Alina. Um gênio tático com mente para estratégia. Comandante, quais são as suas ordens? Alina virou-se para encarar sua equipe. Entre em contato com o Conselho da Terra. Diga a eles que o coletivo está aqui. Diga a eles que é hora de implementar o protocolo. Osíris.
Uma jovem oficial chamada Sarah Park parecia confusa. Comandante, o que é o protocolo Osiris? Eu nunca ouvi falar disso. Alina sorriu levemente. Não foi um sorriso feliz. Isso porque foi classificado no mais alto nível eu por 35 anos. Mas você está prestes a descobrir o segredo da humanidade guardado nas profundezas do Oceano Atlântico. Numa instalação que os registros oficiais diziam não existir, as luzes começaram a acender-se. Esta base foi chamada de Santuário. Foi construído em segredo a partir de 1990. Quando a humanidade detectou pela primeira vez sinais de outras civilizações, quando percebeu que não estava sozinha, os governos mundiais tomaram uma decisão. Eles se preparariam para o pior enquanto esperavam pelo melhor. O Dr. James Morrison estava na sala de controle principal do santuário. Ele tinha 70 anos, cabelos brancos e olhos cansados. Ele dedicou toda a sua vida adulta a este projeto. Ele sentiu falta de seus filhos crescendo. Ele sacrificou tudo para garantir que a humanidade estaria pronta quando os alienígenas chegassem. Os sistemas de AL estão respondendo, relatou o Dr. Yuki Tanaka, chefe de engenharia. Ela era brilhante, uma das melhores mentes do mundo. Os núcleos de fusão são estáveis. As matrizes quânticas estão alinhadas. A rede neural está online. James assentiu lentamente. Ele olhou para as enormes telas mostrando sistemas que ninguém fora desta sala sabia que existiam. Quanto tempo até estarmos em plena capacidade operacional? 36 horas. Yuki respondeu. Estaremos prontos antes do prazo. As negociações de paz começam. 48 horas depois, uma pequena nave deixou a Terra. Transportava 5 pessoas. O embaixador David Shen liderava a delegação. Ele tinha 50 anos, 5 anos, era um diplomata de carreira que negociou tratados entre nações durante toda a sua vida. Com ele estavam 2 conselheiros, um oficial de ligação militar e a própria comandante Alina Voss. À medida que a nave se aproximava do amanhecer soberano, Alina olhou pela janela para o enorme navio. Era lindo de uma forma fria e ameaçadora. Ela podia ver navios menores movendo-se em torno dele, como insetos ao redor de uma colmeia. Eles atracaram em uma baía que poderia acomodar 50 ônibus. Os guardas os encontraram. Alienígenas altos com armaduras que pareciam orgânicas, como se crescessem em seus corpos. Eles não falaram. Eles apenas gesticularam para que os humanos os seguissem. Os corredores da madrugada soberana eram enormes. Os tetos tinham 30 metros de altura. Tudo era feito do mesmo metal escuro, macio e frio ao toque. Luzes estranhas pulsavam ao longo das paredes e padrões que pareciam quase vivos. Dentro da Cova dos Leões, eles foram conduzidos a uma câmara enorme. Na extremidade oposta estava sentado o árbitro supremo Kali em um trono feito de material cristalino. Ao redor da sala estavam representantes de dezenas de espécies exóticas. Alguns eram humanoides. Outros eram tão estranhos que a mente de Alina lutava para processar o que via. Bem-vindo, disse Kali. Sua voz ecoou no vasto espaço. Por favor, avance. A delegação humana caminhou até o centro da sala. David Shen se adiantou para falar. Árbitro Supremo, agradecemos o convite para discutir. Kali ergueu um dedo comprido. Não há nada para discutir. Embaixador, direi-lhe o que a humanidade proporcionará. Você vai ouvir. Você vai concordar. Então todos avançaremos em harmonia. Alina viu a mandíbula de David apertar. Mas ele manteve a voz calma. Com todo respeito, Árbitro Supremo, gostaríamos de compreender os termos antes de concordar com eles. Os termos da servidão, Kali acenou com a mão. Uma exibição holográfica apareceu no ar. Mostrou a Terra com marcadores em todos os continentes. A Terra fornecerá matérias-primas. Seu planeta é rico em elementos que precisamos. Você irá minerá-los e entregar cotas mensalmente. Outra imagem apareceu. Mostrou humanos trabalhando em instalações. Sua espécie mostra aptidão para resolver problemas.
Você fornecerá trabalhadores para nossos centros de produção. 1 milhão de seu povo será selecionado todos os anos. David falou com cuidado. Selecionado. Você quer dizer recrutado. Retirados de suas casas. Cale olhou para ele com aqueles olhos negros. Eles terão a honra de servir ao coletivo. É assim que funciona. Todas as espécies membros contribuem. A terceira imagem mostrava as bases militares da Terra. Você desmontará suas armas. Você desativará suas defesas. O coletivo oferece toda a segurança. Espécies individuais não precisam de militares. Alana sentiu suas mãos se fecharem em punhos atrás das costas. Tudo o que eles pediam deixaria a humanidade indefesa. Eles seriam escravos em tudo, menos no nome. A força oculta. David Shen analisou os termos por um longo momento. Então ele olhou para Kali. Árbitro Supremo, preciso consultar meu governo. Que possamos ter algum tempo para discutir esses termos. Kali recostou-se em seu trono. Você tem até amanhã. Volte aqui com sua resposta. Espero que você seja razoável. A delegação humana foi escoltada de volta ao ônibus espacial. Uma vez dentro e longe de dispositivos de escuta alienígenas. David virou-se para Alana. Comandante, diga-me que temos opções. Os olhos de Alana eram duros e brilhantes. Embaixador, temos mais do que opções. Estamos nos preparando para isso há 35 anos. A questão não é se podemos resistir. A questão é o quanto queremos machucá-los quando fazemos. Davi fechou os olhos. Milhões de pessoas poderiam morrer. Bilhões poderiam se tornar escravos. Alana respondeu. Nossos ancestrais lutaram pela liberdade. Eles morreram por isso. Não vamos jogar isso fora porque algum império antigo pensa que é o dono da galáxia. A decisão. Naquela noite, o Conselho da Terra reuniu-se em uma sessão de emergência. Líderes de todas as nações reuniram-se virtualmente. O debate foi acirrado. Alguns queriam negociar para encontrar um compromisso. Outros queriam lutar imediatamente. A presidente do Conselho da Terra, Maria Santos, ouviu a todos. Então ela falou. Nossos ancestrais enfrentaram impérios antes. Eles enfrentaram a tirania. Eles enfrentaram aqueles que poderiam se render ou morrer. E todas as vezes, alguns escolheram lutar. Não porque vencer fosse certo, mas porque vale a pena lutar por algumas coisas. A liberdade é uma dessas coisas. Ela olhou ao redor da câmara virtual. Nós votamos agora. Nos submetemos ao coletivo? Ou mostramos-lhes que a humanidade não se curva diante de ninguém? A votação não foi unânime, mas foi decisiva. 73% votaram pela recusa. Para lutar. Arriscar tudo em vez de aceitar a escravidão. Maria Santos olhou para Alina através do link do vídeo. Comandante-vos, a humanidade fez a sua escolha. Deixamos o resto em suas mãos. Deixe-nos orgulhosos. Alina saudou. A humanidade não cairá hoje. Senhora Presidente, prometo-lhe isso. A última reunião. No dia seguinte, a nave voltou ao amanhecer soberano. Desta vez, Alina veio sozinha. Ela solicitou uma reunião privada com o árbitro supremo Kali. Ele concordou, divertido com a ousadia humana. Eles se reuniram em uma câmara menor, embora ainda fosse grande o suficiente para acomodar 100 pessoas. Dessa vez Kali sentou-se em uma cadeira simples, tentando parecer acessível. Comandante-vos, estou surpreso que seu embaixador não tenha retornado. Alina estava diante dele. Seu uniforme impecável. Sua postura militar. Perfeito. O embaixador tem coisas mais importantes para fazer. Vim entregar pessoalmente a resposta da Terra. Kali sorriu. Não foi um sorriso gentil. E qual é a sua resposta? Alina olhou diretamente naqueles olhos negros. Não. A sala ficou muito silenciosa. O sorriso de Kali desapareceu. Não. Não. Alina repetiu.
Não nos juntaremos ao seu coletivo. Não forneceremos recursos. Não enviaremos nosso pessoal para suas fábricas. Não vamos desarmar. Rejeitamos todos os termos que você ofereceu. Kali levantou-se lentamente. Ele era muito mais alto que Alina, quase 2,5 metros. Ele olhou para ela. Você não pode estar falando sério. Você é um pequeno planeta. Somos 400 civilizações. Temos frotas que podem transformar o seu mundo em cinzas. O aviso. Alina não recuou. Então tente. Mas conheça este árbitro. Você veio aqui pensando que éramos fracos. Você pensou que éramos crianças brincando com naves espaciais. Você estava errado. Ela deu um passo mais perto. Há 35 anos que observamos você. Aprendendo com você. Compreender como você pensa. Como você luta. Como funciona a sua tecnologia. E por 35 anos. Estamos construindo algo que você não pode imaginar. Kali riu. Foi um som frio. O que você poderia construir que ameaçasse o coletivo? Temos tecnologia com milhares de anos. Alina sorriu agora. Foi um sorriso perigoso. Esse é o seu árbitro de fraqueza. Sua tecnologia é o eu. Você parou de inovar porque não precisava. Você venceu todas as lutas com o que já tinha. Mas nós, humanos, nunca paramos de melhorar. Nunca paramos de criar. E quando estamos com medo? Quando somos ameaçados? Construímos milagres. Ela puxou um pequeno dispositivo e apertou. A exibição holográfica na sala mudou. Mostrou dados que fizeram os olhos de Kyle se arregalarem. O que é isso? Isso, disse Alina, é apenas uma pequena amostra do que criamos. Se você quiser ver o resto, ataque-nos. Venha à Terra com sua frota. Tente nos conquistar. E você aprenderá porque os humanos têm um ditado. Nunca encurrale algo mais inteligente do que você. O desafio é lançado. O árbitro supremo Kali olhou para os dados por um longo momento. Então ele olhou para Alina. Seu rosto estava calmo. Mas algo brilhou naqueles olhos negros. Incerteza talvez. Ou talvez curiosidade. Você está blefando. Ele disse finalmente. Esses dados poderiam ser fabricados. Você me mostra números e reivindica poder. Mas onde está a prova? Alina inclinou ligeiramente a cabeça. Você quer provas? Então traga sua frota para a Terra. Teste nossas defesas. Veja o que acontece. Os conselheiros de Kyle parados ao longo das paredes começaram a murmurar entre si. Um deles, uma criatura reptiliana com escamas que mudavam de cor, deu um passo à frente. Árbitro Supremo. Talvez devêssemos investigar essas alegações antes. Kyle silenciou com um gesto. O coletivo não negocia com inferiores. Não recuamos das espécies primitivas. Ele olhou para Alina. Você fez sua escolha. Quando seu planeta estiver queimando, lembrem-se de que vocês mesmos causaram isso. Alina assentiu lentamente. E quando sua frota for destruída, lembre-se que você foi avisado. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Você tem 48 horas para deixar nosso sistema solar. Se você ainda estiver aqui depois disso, consideraremos isso um ato de guerra. E responderemos de acordo. Ela saiu da câmara sem esperar permissão. Atrás dela ela podia ouvir Kali dando ordens. A frota coletiva atacaria. Era inevitável agora. Preparativos na Terra. De volta à Terra, comandante Alina. Voz ficou diante dos líderes da humanidade reunidos. A reunião estava sendo realizada na mesma instalação subterrânea onde os maiores segredos da humanidade eram guardados. A presidente Maria Santos sentou-se à cabeceira da mesa. Seu rosto estava sério. A comandante Maria disse que você os forçou. O coletivo atacará dentro de horas. Estamos realmente prontos? Alina olhou ao redor da sala.
Ela viu medo em alguns rostos, determinação nos outros. Mas ninguém estava sugerindo a rendição agora. Essa ponte foi queimada. Senhora Presidente, estamos tão preparados como sempre estaremos. Os sistemas foram testados. As tripulações são treinadas. E nossa estratégia é sólida. O general Thomas Urai, chefe das forças militares da Terra, inclinou-se para a frente. Ele tinha 60 anos, cabelos grisalhos e cicatrizes de batalhas. Lutou antes que a humanidade alcançasse as estrelas. Comandante, você viu a frota deles? 300 enormes navios de guerra. O que o deixa confiante de que podemos detê-los? Alina abriu um display holográfico. Mostrou o sistema solar terrestre com centenas de marcadores. General, o coletivo pensa que está lutando contra nós. Eles estão errados. Eles estão lutando contra tudo que nos tornamos nos últimos 35 anos. Ela apontou para os marcadores. Estas são as plataformas Sentinel. Construímos 400 deles em todo o sistema solar. Cada um está escondido, protegido, invisível aos seus sensores. Cada um carrega armas que utilizam tecnologia de ruptura quântica. O Dr. Yuki Tanaka, que havia participado da reunião, levantou-se para explicar. Os disruptores quânticos funcionam desestabilizando as ligações moleculares em tudo o que atingem. Não importa quão forte seja sua armadura. Quando as ligações que mantêm seus átomos unidos se rompem, sua nave deixa de existir. A frota coletiva avança no espaço. O árbitro supremo Kali estava na ponte do Sovereign. Ao seu redor, seus oficiais se preparavam para a batalha. 300 navios de guerra estavam entrando em formação de ataque. Foi a maior frota que o coletivo enviou contra um único planeta em décadas. Relatório de status. Kali comandou seu ataque tático. Ser um ser feito de estruturas cristalinas que pulsava com luz interior. Respondeu. Todos os navios estão em posição de árbitro supremo. As armas são carregadas. Os escudos estão no máximo. Estamos prontos para começar o bombardeio. Kali olhou para o planeta em sua tela. A Terra parece tão pequena, tão vulnerável. Ele já havia feito isso muitas vezes antes. Mostre uma força esmagadora. Destrua algumas cidades. Aguarde a rendição. Sempre funcionou. Comece o ataque. Visar seus principais centros populacionais. Faça isso rápido, mas doloroso. A frota abriu fogo. Enormes feixes de energia, cada um carregando energia suficiente para vaporizar uma montanha lançada em direção à Terra. Os feixes cruzaram milhões de quilômetros em segundos. Os alienígenas esperavam ver as cidades desaparecerem. Eles esperavam ouvir humanos gritando por misericórdia. Em vez disso, algo impossível aconteceu. O escudo da Terra é ativado. Ao redor da Terra o ar parecia brilhar. Uma barreira de pura energia apareceu cercando todo o planeta como uma bolha de sabão feita de luz. As armas do colecionador atingiram a barreira e simplesmente pararam. A energia foi absorvida, redirecionada, dissipada inofensivamente. Na ponte da soberana madrugada os alarmes começaram a soar. A estrutura cristalina do oficial tático tremeluziu de confusão. Árbitro Supremo, nossas armas não surtiram efeito. O planeta é protegido por algum tipo de escudo energético. As leituras de potência são. Eles são impossíveis. Nenhuma espécie deveria ser capaz de gerar tanta energia. Kali se inclinou para a frente segurando os braços de sua cadeira de comando. Impossível. Nada é impossível. Aumente o poder. Concentre todo o fogo em um único ponto. Sobrecarregue seu escudo. A frota concentrou seu ataque. 300 navios. Todos atirando no mesmo lugar. A produção de energia foi impressionante. Foi energia suficiente para quebrar a crosta de um planeta. Mas o escudo manteve-se firme. Nem sequer piscou. As sentinelas acordam. No centro de comando na Terra, Alina assistiu ao ataque alienígena com satisfação. Eles estão fazendo exatamente o que previmos.
Todos os seus navios estão agrupados, focando no escudo. Eles esqueceram a primeira regra da guerra. O tenente Marcos Shen sorriu. Nunca se agrupe quando você não sabe onde está o inimigo. Alina assentiu. Ative as sentinelas. Vamos mostrar a eles como é o medo. Em todo o sistema solar, 400 plataformas ocultas ficaram online. Eles foram construídos em asteroides dentro de luas, mesmo nos anéis de Saturno. Cada um estava esperando por esse momento. Agora eles receberam seus pedidos. As sentinelas abriram fogo. O primeiro navio a morrer estava no limite da frota. Foi chamado de Julgamento Eterno. Um cruzador que conquistou 7 planetas. Num momento ele estava atirando na Terra. No momento seguinte, um feixe de luz azul clara tocou seu casco. A nave não explodiu. Não queimou. Simplesmente desmoronou. As ligações moleculares que o mantinham unido falharam. Metal virou pó. A nave se desintegrou em uma nuvem de átomos. O pânico se instala. 300.000 tripulantes morreram em um instante. Eles nem tiveram tempo de gritar. Na madrugada, a soberana oficial tático recebia relatórios que não conseguia entender. Árbitro Supremo, perdemos o julgamento eterno. O navio simplesmente desmoronou. Não houve explosão. Simplesmente deixou de ser um navio. Antes que Kali pudesse responder, outro navio morreu. Depois outro. As sentinelas disparavam de todas as direções. A frota coletiva foi cercada. Os navios tentaram virar-se para encontrar a origem dos ataques, mas as sentinelas eram invisíveis aos seus sensores. Todas as manobras evasivas dos navios, Kali gritou, dispersem, não fiquem agrupados, mas já era tarde demais. A frota era muito grande e muito próxima. Os navios esbarravam uns nos outros tentando escapar e a cada poucos segundos outro navio simplesmente deixava de existir. Os raios azul claros eram precisos, implacáveis e imparáveis. A general Zaratoto, a segunda em comando de Kali, era uma guerreira de uma espécie que nunca conheceu o medo. Ela lutou em 100 batalhas, mas agora vendo sua frota morrer sem poder revidar, ela sentiu algo frio em seu peito. Árbitro Supremo, precisamos recuar. Nós não é de para deixar este sistema agora. O orgulho de Kyle lutou com seu instinto de sobrevivência. Recuar seria admitir o fracasso. O coletivo nunca recuou, mas sua frota estava sendo dilacerada. Em menos de 5 minutos ele havia perdido 30 navios e eles nem sequer danificaram o inimigo. Na segunda onda, todos os navios recuaram para Kali, começaram a ordenar, mas então novos alarmes soaram. A voz do oficial tático estava alta de pânico. Árbitro Supremo, estamos detectando novos contatos. As naves estão emergindo do próprio planeta. Alina planejou que o coletivo tentasse recuar. É por isso que a segunda fase da defesa da Terra já estava em andamento. De baías escondidas sob os oceanos e no interior das montanhas, emergiu a frota da humanidade. Estas não eram as espaçonaves primitivas. O coletivo tinha visto em seus relatórios de inteligência. Eram navios de guerra construídos com tecnologia 30. Em 5 anos de construção, 100 navios surgiram da Terra. Eram menores que as embarcações do coletivo, mas eram rápidos. Incrivelmente rápido. Eles usaram unidades de gravidade que dobraram o espaço ao seu redor. Eles podiam acelerar mais rápido do que qualquer coisa que o coletivo já tivesse visto e estavam armados com armas projetadas especificamente para combater os escudos coletivos. A capitã Amaro Convo comandou o navio líder, o Defiance. Ela tinha 35 anos. Nasceu no mesmo ano em que o protocolo Osiris começou. Ela treinou toda a sua vida para esta batalha. Agora, quando sua nave disparou para o espaço, ela sentiu uma alegria feroz. Todas as naves, aqui a Defiance. Envolva-se à vontade. Mostre-lhes o que a humanidade pode fazer. Os caçadores tornam-se caçados. As naves humanas não voaram em formação. Eles se moviam como um enxame, cada um independente, mas coordenado. Eles dispararam entre as naves coletivas rápido demais para serem rastreados.
Suas armas eram devastadoras. Torpedos de plasma que passaram pelos escudos. Canhões ferroviários que disparavam projéteis a uma fração significativa da velocidade da luz. Mísseis que carregavam disruptores quânticos. A frota coletiva tentou revidar. Eles tinham milhares de anos de tradição militar. Eles tinham táticas que geraram inúmeras guerras, mas nada funcionou. Os humanos eram muito rápidos, muito ágeis. Eles atacaram de ângulos inesperados. Eles usaram os destroços dos navios destruídos como cobertura. Eles empregaram estratégias que o coletivo nunca tinha visto. Kyle assistiu sua frota morrer. Navio após navio. As melhores naves da galáxia reduzidas a nuvens de átomos ou dilaceradas por armas contra as quais não podiam se defender. Seus guerreiros, soldados orgulhosos de espécies que governaram as estrelas durante milênios, estavam morrendo indefesos. Isso é impossível, ele sussurrou. Eles são uma espécie jovem. Como eles podem ser tão poderosos? Zaratot, parada ao lado dele, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu povo não chorava com frequência, apenas quando algo quebrava seu espírito. Árbitro Supremo, devemos recuar. Se ficarmos, todos morreremos. Kyle olhou para ela. Seus olhos negros estavam arregalados com algo que ele nunca havia sentido antes. Medo verdadeiro. Ordene a todos os navios que recuem. Velocidade máxima. Tire-nos deste sistema. Não há escapatória. A frota coletiva tentou fugir. As naves se afastaram da Terra ativando seus motores mais rápidos. Eles tentaram alcançar o limite do sistema solar para onde pudessem saltar mais rápido. Então viagens leves. Mas as naves humanas os perseguiram. As sentinelas continuaram atirando. Não havia onde se esconder, nenhum lugar onde estar seguro. O Amanhecer Soberano, sendo o navio maior e mais lento, ficou para trás. Naves humanas enxameavam ao seu redor como lobos ao redor de um urso ferido. Eles não o destruíram imediatamente. Eles desativaram suas armas uma por uma. Eles derrubaram seus escudos. Eles paralisaram seus motores. Eles queriam Kyle vivo. Eles queriam que ele entendesse do que a humanidade era capaz. O capitão Amara trouxe o desafio ao lado do enorme navio. Através das janelas de visualização ela podia ver os alienígenas lá dentro, lutando, em pânico. Ela abriu um canal de comunicação. Couve do Árbitro Supremo. Este é o Capitão Amara. O convo do desafio da nave de defesa terrestre. Sua embarcação está desativada. Sua frota está destruída. Você vai se render agora ou terminaremos o que nós começamos. Na ponte do Amanhecer Soberano, Kyle sentou-se afundado em sua cadeira de comando. Ao seu redor os sistemas estavam falhando. A fumaça encheu o ar. Os oficiais estavam mortos ou feridos. A poderosa nau capitânia do coletivo foi reduzida a um estado indefeso em menos de uma hora. Ele ativou seu comunicador pessoal. Sua voz estava rouca. Eu me rendo. Eu me rendo. Por favor, pare o ataque. O custo da arrogância. Ali na voz estava no centro de comando na Terra observando o fim da batalha. Ao seu redor, sua equipe ficou em silêncio. Eles venceram. Contra probabilidades impossíveis. Contra um império que governou a galáxia durante milhares de anos. A humanidade havia vencido. Mas não houve comemoração. Todos eles sabiam o que isso significava. Eles tinham acabado de mudar a galáxia para sempre. Marco Shen quebrou o silêncio. Comandante, estamos recebendo os relatórios de vítimas. Perdemos 3 navios. 247 tripulantes mortos. As plataformas Sentinela estão todas intactas. O escudo aguentou sem problemas. Helena fechou os olhos por um momento. 247 nomes. 247 famílias que sofreriam. Mas eles economizaram bilhões. Eles preservaram a liberdade da humanidade. Honre-os. Ela disse calmamente. Certifique-se de que todos saibam seus nomes.
Sabe o que eles sacrificaram? Ela abriu os olhos e olhou para a tela principal. Mostrava o amanhecer soberano sendo escoltado por navios humanos. Traga Cove para a Terra. Precisamos conversar sobre o futuro. Uma nova ordem começa. 3 horas depois, o árbitro supremo Kyle estava acorrentado diante do Conselho Terrestre. Ele parecia menor, de alguma forma diminuído. O orgulhoso líder de um antigo império era agora um prisioneiro. Ao seu redor, os guardas estavam prontos. Eram soldados humanos, mas agora carregavam armas que pareciam couve. Anu poderia matá-lo instantaneamente. A presidente Maria Santos olhou para ele sem piedade nos olhos. Árbitro Supremo, sua frota veio ao nosso mundo com demandas. Você ameaçou nosso povo. Você tentou nos escravizar. Pelas leis de cada civilização, incluindo a sua. Você é culpado de tentativa de conquista. A pena deveria ser a morte. Kyle não disse nada. O que ele poderia dizer? Maria continuou. Mas nós não somos você. Não matamos prisioneiros. Não buscamos vingança. Buscamos justiça. Você será julgado por seus crimes. O seu império responderá pelo que fez a centenas de outras espécies. E uma nova ordem surgirá nesta galáxia. Ela se inclinou para a frente. O reinado do coletivo acabou. A humanidade garantirá isso. Libertaremos as espécies que você escravizou. Acabaremos com o sistema que você construiu. E se algum império tentar substituir você? Se alguém tentar conquistar e escravizar? Eles enfrentarão o mesmo destino que você. Ali na voz ficou ao lado do presidente. Ela olhou para Cove e sentiu algo inesperado. Não ódio. Não triunfo. Apenas tristeza. Você veio aqui pensando que era o predador máximo. Ela disse. Você esqueceu que em algum lugar da galáxia sempre há algo mais forte. Hoje você conheceu algo mais forte. Amanhã toda a galáxia saberá que a humanidade não se ajoelhará. A sala estava em silêncio. Então Kyle falou pela primeira vez. Sua voz estava quebrada. O que é que você fez? O que você desencadeou? Alina sorriu tristemente. Nós nos libertamos. E ao fazer isso, mostramos a todas as espécies escravizadas da galáxia que a liberdade é possível. Seu império cairá, árbitro. Não apenas porque destruímos a sua frota, mas porque demos esperança àqueles que você oprimiu. E a esperança, uma vez acesa, não pode ser extinta. A mensagem se espalha. Dentro de horas, a história do que aconteceu na Terra se espalhou pela galáxia. O coletivo tentou suprimi-lo. Mas eles falharam. Muitas espécies estavam observando. Muitos viram o impossível acontecer. Uma espécie jovem que mal conseguia viajar entre as estrelas destruiu a frota mais poderosa do espaço conhecido. Nos mundos que foram conquistados pelo coletivo, as pessoas começaram a sussurrar. Eles começaram a ter esperança. Eles começaram a planejar. Se os humanos pudessem resistir, talvez eles também pudessem. Se uma espécie pudesse dizer não e sobreviver, talvez a liberdade não fosse apenas um sonho. O controle do coletivo começou a ruir. Nem tudo de uma vez. Não em todos os lugares. Mas lenta e inevitavelmente, o império que governou durante milhares de anos começou a desmoronar. E no centro de tudo estava a Terra. Um pequeno planeta azul que se recusou a curvar-se. Um mundo que foi subestimado e provou que a maior força da humanidade não eram as armas ou os escudos. Foi a recusa em aceitar a escravidão. Foi a determinação de permanecer livre. Não importa o custo. A comandante ali na voz ficou olhando para as estrelas do centro de comando. Marco Shen juntou-se a ela. O que acontece agora, comandante? Alina pensou sobre essa questão. Eles venceram uma batalha. Mas havia uma galáxia inteira lá fora. Alguns viriam a humanidade como libertadores. Outros os viriam como ameaças. O futuro era incerto, perigoso, cheio de desafios.
Mas cabia a eles moldar. Foi grátis. Agora, disse ela, garantimos que isso nunca aconteça novamente. Ajudamos outros a encontrar sua força. Construímos uma galáxia onde as espécies cooperam porque querem, não porque são forçadas. Mostramos a todos que existe uma maneira melhor. Ela se virou para olhar para ele. E se alguém tentar conquistar a Terra novamente, se alguém tentar ameaçar a nossa liberdade ou a de qualquer outra pessoa, nós os lembramos de hoje. Lembramos-lhes que a humanidade não inicia brigas. Mas nós terminamos com eles. Ao longe, as estrelas brilhavam lindas e brilhantes. Eles continham possibilidades infinitas. Perigos sem fim. Aventuras sem fim. A humanidade tinha acabado de dar o seu primeiro passo real nesse vasto universo. E a galáxia nunca mais seria a mesma.